Sejam bem-vindos a mais um Homecast. A gente está junto aqui para todo o Brasil e mundo e hoje nós vamos conversar sobre o que é ser um discípulo de Jesus. E nada mais, nada menos, nós temos aqui o nosso professor Ricardo Costa. Uma salva de palmas para ele. Ele que é o nosso The Rock da teologia brasileira, mestre em missiologia pelo Centro de Pós-Graduação Underjumper, professor no Seminário Presbiteriano do Sul, plantador e pastor da comunidade presbiteriana de Vinhedo, diretor de treinamento da MPC do Brasil, casado com Suzy, pai de Reise, Yuri e Wesley e faixa preta em Karatê. Seja muito bem-vindo, reverendo pastor, muito obrigado, viu? Obrigado, Diego, é um prazer poder estar aqui com vocês, pessoal. Temos esse tempo junto aqui, muito legal, obrigado pelo convite. Valeu, pastor. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai fazer uma pausa e a gente volta com o que é ser discípulo de Jesus. Valeu! Pastor, eu queria começar dentro dessa ideia do que é ser discípulo de Jesus, perguntando para o senhor como que é o seu discipulado com Jesus. Qual foi o seu testemunho como pastor, como na sua conversão, como é a sua caminhada com Jesus? O que é ser discípulo de Jesus, basicamente, para o senhor? Bom, a minha história com Deus, ela é uma história bem dinâmica, bem, talvez diferente daquilo que a maioria das pessoas tem como contexto, né? Eu nasci e cresci dentro da igreja, no convívio da igreja, né? Na igreja presbiteriana, mas com meus 12 anos de idade eu saí da igreja, né? Meus pais se afastaram por um tempo e quando eles voltaram eu não retornei. E eu sempre gostei muito de artes marciais, por incrível que pareça, pode parecer piada o que eu vou falar, eu sempre fui muito raquítico, muito magrinho, né? Muito fraquinho na minha infância. E eu sempre apanhava da meninada, né? Da molecada, porque eu era fraco. Então eu sempre gostei, sempre quis aprender uma arte marcial. E na minha época, na minha adolescência, né, a figura principal era o Bruce Lee, né? E eu queria fazer Kung Fu, mas não existia academia de Kung Fu na minha cidade, lá em Ribeirão Preto, e eu descobri uma academia de Karatê. E escondido da minha mãe, né, dos meus pais, porque eles morriam de medo, né, de eu me machucar e tal, como eu falei, nessa época eu já era um pouquinho mais forte, porque eu comecei a treinar em casa, fazer ginástica em casa e tal, né? Mas ainda assim eu era bem magrinho, né? Aí eu comecei a treinar karatê. Então, mesmo fora da igreja, por causa do karatê, né, se tornou para mim um estilo de vida, assim, eu nunca fui envolvido com qualquer coisa muito complicada, né, vamos colocar assim, né, com vício e tal, por causa do karatê. Eu treinava karatê. E a minha vida, na minha cabeça, ia ser o karatê, eu ia ser um profissional de karatê, esse era o meu sonho, né. Aí eu fui treinando e fui ficando cada vez mais forte, né, e tal, e eu me dedicava 100% ao karatê. Comecei a treinar com meus 14 anos de idade, né? E com os meus 18 anos eu já era atleta de competição na minha academia, né? E etc. E nesse período, porque quando eu estava aí por volta dos meus 17, 18 anos, porque eu comecei a competir pela minha academia, pelo dojo, né? Que eu participava em Ribeirão Preto, eu restringi mais ainda minhas saídas, né, e coisas assim. Eu já não era muito sair muito e tal, mas eu saía com a galera, essas coisas, mas eu não bebia, né, não fumava, por causa dos treinos. Mas aí eu tinha que dormir mais cedo, né, por causa treinava muito. Então eu parei de sair, praticamente eu não saía. E com isso a minha mãe começou a falar pra mim, né? Pô, você não sai e tal, porque você não vai na igreja, não é reunião da mocidade, né? Essas coisas. E eu resolvi ir, comecei a voltar, mais porque eu não tinha nada para fazer, né? Na vida. E aí eu fui
essas coisas de Deus, né, cara? Eu fui sendo enredado, né, pelo amor dele, impactado pelo amor dele. E eu lembro que quando eu voltei, assim, a primeira questão mais marcante que eu tive com Deus, eu ia na igreja, eu via lá a galera, né, aquele negócio, essa coisa mesmo desse cristianismo só religioso, né, só religião, né, então a galera ia, tinha as atividades lá da mocidade e tal, mas nessa história de eu ir e começar a ir na igreja, eu não me lembro muito bem, mas eu tive acesso a um livro que chamava Vem Ajudar a Transformar o Mundo. Era a biografia do Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Aí eu li esse livro, e quando eu li esse livro eu fiquei extremamente impactado, né, com a vida do cara, com o cristianismo que ele mostrava, com o desafio que ele apresentava, né? E eu falei, cara, esse negócio é muito mais do que aquilo que eu vivo aqui na igreja, aquilo que o pessoal vive aqui, né? E aquilo lá me fascinou, sabe? Foi o meu Betel, né? Meu lugar lá, que é a casa do céu, né? A porta do céu aqui. Foi esse esquema, assim. Aí eu comecei a falar, pô, eu quero esse negócio aqui, né? Eu quero viver isso aqui, quero experimentar isso aqui. Talvez, eu imagino que por causa do karatê, da maneira que eu treinava, que eu fui treinado, eu sempre fui muito intenso, né, em tudo aquilo que eu fazia, tudo que eu pegava para fazer, eu me dava assim, né? E Deus começou a me levar para o lado dele com relação a isso, né? Aí, por causa desse livro, eu comecei a ler a Bíblia mesmo, para valer, né? A primeira vez que eu li toda a Bíblia, eu li em 45 dias. Uau. Em 45 dias, eu li toda a Bíblia, né? Eu falei, cara, eu tenho que isso daí eu estava com meus 18 anos, mais ou menos, né? Eu falei, eu quero isso, eu quero descobrir isso, né? E desde então eu comecei a buscar a Deus nessa abordagem que eu tinha lido lá, né? O Bill Bright, ele falava muito sobre esse negócio de você viver na plenitude do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo te capacitava. E aí no ano seguinte veio um pastor lá para nossa igreja que era ligado à Mocidade para Cristo, que eu não conhecia, né, até então. E ele chegou e desafiou uma galera que quisesse fazer um discipulado radical, né? Ele chamou de Projeto Andréios. E eram uns encontros que ele fazia às 5 horas da manhã, cara. Era das 5 às 6 da manhã. Bem radical, né? Bem radical. Era assim, era só para quem era selva. Então era por 21 dias, porque era baseado no Evangelho de João. A gente lia ininterrupto. 21 dias ininterrupto, né? Não tinha sábado, domingo, era assim, era corrido. Começava o negócio e você ia 21 dias, e aí você tinha um monte de livros que você ia lendo ao longo do discipulado. Tinha o Evangelho de João, que a gente lia um capítulo, né, por dia, e tinha umas práticas, né? O primeiro livro que a gente leu no discipulado lá foi Celebração da Disciplina. E a celebração de disciplina, no capítulo 1 da celebração de disciplina, o Richard Foster fala sobre contemplação, né? Ele fala sobre oração meditativa, sobre a imaginação, né, e tal. E aquilo me pegou assim, de uma forma muito intensa também, né? E eu comecei a entender que eu tinha que experimentar isso, eu tinha que praticar, né, essa ideia da presença, né, de Jesus e tal. Então, foi por aí que começou. Então, nesse processo de discipulado aí, esse primeiro que eu tive, a gente leu, então, estudamos o Evangelho de João, lemos Celebração da Disciplina, lemos um livretinho, que era um resumo da biografia da vida do Charles Finney, que também mexeu muito comigo, né? Então, assim... Desde o meu início, eu tenho uma relação que passa bastante por essa ideia da presença de Deus, do poder de Deus, né? E não apenas de uma teoria, né? E aí, a partir disso, eu comecei a andar com Jesus, né? E
E aí foi havendo uma transição, né? Toda aquela intensidade que eu tinha no karatê, aquele interesse que eu tinha no karatê, de forma sutil, né? Conspirativa, assim, Deus foi invertendo no meu coração e foi me levando pro lado dele, pro lado do reino, pro lado da missão, né? E eu fui me dando cada vez mais intensamente para isso, né? Para essa realidade de uma experiência prática mesmo, né? Com o evangelho. Então, eu tinha muito desse negócio, assim, tá na Bíblia, então tinha que ser assim, entendeu? Embora a minha igreja tivesse lá um monte de argumentos, né, explicações que não era mais assim, né, e tal, eu sempre era meio inconformado de ver na Bíblia e de ler esses caras, que nem a vida do Charles Finney, o Bill Bright, né, e parecer que eu via neles um cristianismo que era bem mais perto daquilo que eu lia na Bíblia do que aquilo que eu via lá na minha igreja e os argumentos que o pessoal usava, né, para me convencer de que a vida cristã é essa mais ou menos, né? Então, o meu início foi mais ou menos por aí. Aí, através desse discipulado, com o cara que foi lá para minha igreja, o Lucas, né, que conhecia a MPC, eu acabei conhecendo a MPC também. E aí me envolvi com eles. E eu costumo dizer que aí a MPC foi a minha escola e Deus foi meu professor. Pastor, como que o senhor colocaria o Ricardo Costa do início da vida cristã, início dessa caminhada, como o senhor acabou de colocar pra gente aqui, e o Ricardo Costa hoje, após longos anos de caminhada com Jesus como discípulo de Jesus? É totalmente diferente. O Ricardo do início da caminhada não é esse que está falando com você. Eu sou uma outra pessoa, completamente diferente. Jesus, à medida que a gente vai andando com ele vai moldando a nossa vida, o Espírito Santo vai moldando a nossa vida, cada vez mais a vida de Jesus, né? Eu costumo brincar com o pessoal dizendo, não queira me conhecer sem Jesus, né? Não é bom me conhecer sem Jesus. Então, assim, ao longo de todos esses anos, são mais de 30 anos, né, andando com Jesus, houveram muitas mudanças, muita transformação na minha vida, né? Então, é o mesmo Ricardo, né, no sentido de que eu sou a mesma pessoa, mas é outra pessoa no sentido de que tem muito mais do caráter de Jesus, né, da vida de Jesus formada em mim, do que aquilo no início. Eu acho que isso é assim com todo mundo, né? Eu queria aproveitar isso para deixar claro também, assim, que ao longo dessa minha caminhada, eu tive muitos altos e baixos, entendeu? Muitos momentos, assim, de intensidade no meu coração, sede por aquilo que eu queria, mas aí eu ouvia as pessoas, né, da igreja e tudo mais, não, mas isso não é desse jeito. Aí eu me desanimava, né, ficava morno, abria a mão, deixava mais ou menos, né, e tal. Mas, de novo, sempre teve isso. De novo, Deus vinha, me envolvia. Eu tenho um texto de Jeremias que fala: de longe se me deixou ver o Senhor, com laços de amor me atraiu, com laços de misericórdia, né, me aproximou. Então eu sempre vi muito isso acontecendo ao longo da minha vida, né? Eu tive muitos momentos que eu fui intenso, fui longe, e aí eu acho que eu era imaturo nessa perspectiva. Eu tinha muito essa questão de eu ter que experimentar, né? E nem sempre eu via, né, na minha prática, na minha experiência, o resultado que eu estava querendo. Isso me desanimava, eu parava. Eu nunca voltei para trás no sentido assim de desistir, né, de novo, né? Depois que eu me converti, fui para a igreja, eu segui firme a minha vida toda nesse sentido. Mas a intensidade da busca, muitas vezes eu tive esses altos e baixos, sim, né? Sim. E isso foi com o passar do tempo, à medida que eu fui amadurecendo também no meu conhecimento das Escrituras, né? No meu conhecimento da Palavra de Deus, na minha compreensão do caráter de Deus, né? E andando cada vez mais com Jesus e envelhecendo também, né? Muitas coisas foram mudando, entendeu? Na minha vida. Então, assim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil, né, de falar mais um pouco, porque sou eu, mas sou eu muito mudado. Exato. Então, eu faria um contraste, assim, total, né? Por exemplo, eu era muito impaciente, eu era muito violento, né? O que continha bastante a minha violência era o karatê, né?
porque eu tinha medo de usar e matar alguém, machucar a pessoa, né? Mas eu era muito explosivo, assim, entendeu? Tipo, no trânsito eu era muito explosivo, qualquer coisa, assim, eu não levava, não tinha medo de nada, entendeu? De pessoas, de situações, era maluco, né? Mesmo convertido, hein? Era maluco nesse sentido, assim, porque eu tive, a minha formação na minha adolescência toda foi essa formação do karatê, né? E o meu karatê, pensei, era um japonês, né? Então foi toda uma formação, assim, bem de samurai mesmo, entendeu? Esse negócio meio doido, assim, cara. Você não tem medo de morrer, entendeu? Se você for usar o karatê, 2, 3 golpes no máximo, você tem que matar o cara. Então nunca usa, porque se você usar, você tem que matar. Nossa, né? Então que doideira, pastor. Um negócio assim, bem, né? Eu era bem... um treino, assim, a vida toda pensando um golpe para matar, um golpe, né? Um único golpe para matar. Então, a minha adolescência eu fui formada assim, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu tinha um domínio próprio, gerado pelo próprio karatê, por causa do medo, né? Ao mesmo tempo eu era muito explosivo, né? E eu não tinha medo de nada, entendeu? Porque eu tinha essa coisa meio assim, né? Eu sou samurai, né? Eu não tenho medo de morrer. Pra quem te vê na sala de aula, não consegue imaginar muito isso. Eu vou avisar os meninos no seminário, né? A questão de um golpe só, né? Hoje eu não tenho mais nada a ver disso, entendeu? Hoje tem totalmente diferente, mudou muito, né? Mas eu me lembro, cara, na minha lua de mel, né? Minha esposa, a primeira vez que minha esposa me viu explodir, né? Foi na lua de mel. Ela falou, nossa, cara, ela ficou apavorada. Não foi com ela, né? Foi uma situação com o ônibus, que o ônibus não parou, né? Eu dei um soco no ônibus, cara, e tal. Aí ela ficou assim, assustada, né? Mas foi mudando. Então hoje eu já estudo muito diferente, né? Mas eu torno a dizer, não queira me conhecer sem Jesus. Sem Jesus. Versão. Pastor, dentro dessa intensidade, achei muito legal o senhor falar sobre isso, sobre intensidade, né? Que a gente percebe que a gente está vivendo um momento intenso, né? Então, o senhor colocaria a intensidade como marca de um discípulo de Jesus? E quais marcas que você pensa assim, cara, isso aqui não pode faltar num discípulo de Jesus? Intensidade, eu costumo dizer que a gente tem, na vida discipulada, né, a gente tem 3 I. E agora você acabou de me dar um quarto aí, que eu sempre falei intensidade, mas nunca usei intensidade. A gente tem 3 I. Identidade, intimidade e intencionalidade. Eu colocaria intensidade aqui dentro da intencionalidade. Sim. Ok? Essas foram, para mim, as 3 marcas de um discípulo, de um discipulado, de uma pessoa que é discípulo. Elas são a essência de tudo mais. E elas têm que vir nessa ordem: identidade, intimidade, intencionalidade. O que acontece muitas vezes, o que acontecia comigo no passado muitas vezes, é que eu tinha essa intencionalidade, porque eu tinha lido lá nos livros, né? Eu via na história do Bill Bright, aí através da MPC eu fui conhecer outros, né? Como Billy Graham e outros caras, né? Eu sempre gostei muito também da história dos avivamentos, então eu comecei a ler, né, sobre os avivamentos, então eu conheci a história de vários avivistas, assim, né? Então eu tinha essa intensidade, entendeu? Essa intencionalidade, cara, eu quero fazer, eu quero evangelizar, Mas o que faltava? Faltava identidade. Legal. Entendeu? E eu acho que o maior problema do discipulado na vida de muitos cristãos é que assim, o cara ele é convertido, ele é salvo, mas ele não entendeu a real identidade dele em Cristo. Quando a gente entende a nossa real identidade em Cristo, então as outras coisas entram no trilho. Quando você tem intencionalidade ou intensidade, sem você entender a sua identidade, o que acontece? Quando você falha, quando você erra, o acusador, ele vem e ele te destroça, cara. Entendeu? Você se sente o pó do casco do bandido, do cavalo do bandido cego. Entendeu? Cara, eu sou a pior coisa do mundo, né? Porque ele vem e fala, você estava evangelizando, estava fazendo isso, estava orando pelas pessoas, orando pelos enfermos, fazendo aquilo. Mas olha aí o que você fez agora. Né? Você brigou com a sua esposa, você xingou o cara no trânsito, entendeu? Qualquer coisa, né? Você olhou a pornografia, qualquer coisa do tipo assim. Então, que você, num momento, você fale, né?
E é isso que barra totalmente, entendeu? Porque quando falta identidade, você se sente inadequado diante de Deus. E aí você fica nessa luta de provar para Deus que você está arrependido e que você é merecedor de novo, né? Então, na minha jornada, o Espírito Santo foi me revelando essa questão da identidade, né? Então, é essa ordem. Veja, Jesus é um modelo de discípulo para a gente, ok? A gente fala muito de Jesus ser o modelo discipulador, e ele é, mas Jesus também é o modelo do discípulo, ok? O discípulo perfeito é Jesus, né? Então, Jesus, ele foi afirmado como filho amado do Pai na hora do batismo. Foi antes dele fazer qualquer coisa. Então, Jesus, através da vida de Jesus, o Espírito ensina pra gente que nós somos amados por Deus porque nós nos tornamos filhos de Deus por aceitarmos Jesus, por aceitarmos aquilo que Jesus fez para nós. Nós não somos aprovados por Deus, amados por Deus, tal, por causa das coisas que a gente faz. Nós somos por causa do que Jesus fez. O Evangelho de João fala, capítulo 1, fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira característica de um discípulo é que um discípulo, ele entende a sua identidade de filho. Ele se sente filho na casa do Pai. Ele não é órfão, ele não tem um espírito de órfão, entendeu? Ele não tem o tempo todo de ficar tentando provar para o pai que ele é merecedor. Sabe a história lá do filho mais velho, né? Há tantos anos tem servido como um escravo, entendeu? Falta de identidade. Então, exato, quando você entende a sua identidade como filho, isso é fantástico, cara, entendeu? Então todo dia eu acordo com essa plena consciência, eu sou filho de Deus, entendeu? Eu sou filho de Deus porque Jesus me fez filho de Deus, e eu sou amado por Ele, e não tem nada que eu faça que possa fazer Ele me amar mais, não tem nada que eu faça que possa fazer Ele me amar menos, entendeu? Porque eu tenho meus filhos aqui e eu amo os meus filhos. Então, quando eles erram, eu não deixo de amá-los. Eu não amo menos os meus filhos porque eles erraram. Eu continuo amando-os da mesma maneira. Às vezes eu tenho que corrigi-los, orientá-los, mas isso não diminui meu amor por eles. Então, quando eu entendi essa questão da identidade, entendeu? Jesus, no processo de discipulado dele, ele nos confere a identidade de filhos. Aí veja, quando você compreende isso, o que isso gera? Isso gera em você intimidade. Por isso que eu falei, são 3 Is nessa ordem, entendeu? Isso gera em você intimidade. Você não tem mais medo, você não é mais que nem Adão, você não quer ficar se escondendo atrás das árvores, entendeu? Se você falha, ao invés de você fugir do pai, você corre para ele, porque você está confiado no amor dele. Você fala, pai, pisei na bola aqui, ó, fiz aquilo que não devia fazer, me ajuda aqui, né, e tal. Então, você começa a correr para o pai. Aí, à medida que você vai crescendo em intimidade com Deus, com o Pai, o resultado é a intencionalidade, certo? O resultado é que você quer fazer as coisas que o Pai está fazendo. Então é isso que Jesus faz, é isso que Jesus mostra na vida dele. Jesus, ele recebe essa afirmação da identidade dele, tu és meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Toda a vida de Jesus, humana, terrena, foi fundamentada, baseada nessa afirmação do Pai. Eu sou o filho amado do Pai. E Jesus, ele teve uma vida de intensa e contínua, ininterrupta intimidade com Deus, intimidade com o Pai, né? A gente vê isso nos evangelhos, ele mostra isso continuamente nos evangelhos pra gente, os evangelhos revelam isso pra gente o tempo todo. E aí, essa vida de intimidade que ele tinha com o Pai é que faz com que Jesus diga assim, olha, o filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. O filho não faz nada de si mesmo. Uma comida eu tenho para comer, a qual vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu pai. Por quê? Porque quando você entra nessa intimidade com Deus, Deus fala assim para você, e aí, cara, vamos fazer um negócio junto ali? E você quer ir com ele. Entendeu? Você vai fazer um negócio com teu pai. Entende? Você não vai fazer algo para Deus. Você vai fazer algo com Deus. E Deus é teu pai. Então você vai fazer algo com ele. Então, para mim, as marcas de um discípulo é que um discípulo de Jesus, ele é alguém que entendeu a sua identidade, que conduziu uma vida de intimidade profunda com Deus e que o conduz a uma vida de intencionalidade, ok? E aí, essa intencionalidade, ela vem dentro da intensidade, né, que eu coloquei aí. Vou usar mais essa palavra aí. É com I também, Deus.
né? Pastor, eu acho interessante porque, assim, vendo essas 3 marcas, eu percebo um caráter de surpresa. O seu dia se torna diferente. Tudo pode acontecer, né, pastor? Porque dentro de um caráter de identidade, de intencionalidade, né, você fala assim, puxa, eu sou filho de Deus, então tudo pode acontecer no seu dia, né? Exatamente. É uma aventura diária, Exato. né? E ver, isso também, quando eu entendi isso me levou a ter uma vida de vitória, por exemplo, quanto à questão do pecado, com relação ao pecado, que eu nunca tinha tido antes. Entendeu? Isso é um negócio que eu falo hoje, que muitas pessoas ficam meio temerosas, não entendem, né? Que eu falo assim, nós temos uma nova natureza. Nossa natureza não é mais pecadora, a nossa natureza é santa. Nós somos santos, porque nós somos filhos de um Deus santo. Você não pode ser filho de um santo. Isso não significa que você não peque, significa que a sua natureza não é mais alinhada com o pecado, entendeu? Então, quando eu entendo isso, ou seja, eu sou filho de Deus, então a minha natureza é santa como Deus é santo. Isso me ajuda na luta contra o pecado. Quando surge a tentação, qualquer coisa assim, essa consciência da minha identidade, eu não vou fazer isso. Isso aí não tem nada a ver comigo, eu não sou... Entendeu? Aquilo me tentou. Sim. Mas nem passa da tentação. Né? A gente erra, a gente acaba pecando muitas vezes, né? Tem as ciladas que a gente cai e tal, mas começa a se tornar cada vez mais difícil, entende? Essa realidade. Por isso que 1 João diz assim, ó, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, veja, não é quando pecar, é se pecar. Condição. É se pecar, entendeu? Então, antes eu tinha um problema com esse texto. Como é que João fala essas coisas vos escrevo para que não pequeis? Porque eu cresci, acho que como a maioria dos cristãos, aprendendo a vida toda que a gente peca todos os dias, ou por palavra, ou por pensamento, ou por omissão. É verdade. Né? Então eu sou um miserável pecador que estou lutando para tentar ser santo. Mas quando eu entendi a minha identidade, não, eu sou filho de Deus como Jesus é filho de Deus, Jesus é santo e eu sou santo. Entendeu? Então, se eu pecar, não quando eu pecar, se eu pecar, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, eu posso ter uma vida sem pecado. Entendeu? Eu não posso ter uma vida toda sem pecado. Isso é impecabilidade dos crentes, não é isso que eu estou colocando aqui. Não diz, só Jesus viveu uma vida toda sem pecado, ok? Todos nós pecamos, mas eu não preciso ter uma vida diária de pecado. Você entende o que eu estou falando? Sim, com diferente. É diferente, tipo, durante essa semana, eu pequei durante a semana, é diferente de você, eu peco todo dia. Todo dia eu não tenho que pecar todo dia, porque eu sou filho de Deus, eu sou santo, Deus me fez santo, entende? Quando eu entendo a minha identidade, aí é óbvio, para isso realmente acontecer, aí eu preciso da intimidade, entendeu? Porque não é só eu entender a minha identidade que vai fazer com que eu não peque, é a minha identidade me conduz a uma vida de intimidade. Sim. Quanto mais perto íntimo de Deus, mais distante do pecado, não tem jeito. Pastor, e é devastador esse pensamento, né? Porque você pensar que a sua identidade é uma identidade de pecador é devastador, porque aí você toma o cálice do pecado e é assim mesmo, né? Você vira... Não, você vive uma vida derrotada, né, cara? E aí você não faz, porque aí o pecado barra a sua intencionalidade, entendeu? Aí você tá na rua, você encontra uma situação lá para pregar o evangelho, o Satanás vai vir, o cara não é bobo, ele vai vir e vai falar para você, mas agora você vai falar de Jesus? Você acabou de fazer isso aqui, entendeu? Aí você vai se sentir acusado, entendeu? Porque você está fora do eixo, né, meu? Mas se você entende a sua identidade te conduz a uma vida contínua de intimidade, naturalmente você vai se distanciar cada vez mais do pecado. Aí sim, acontece o pecado na sua vida, mas aí ele é aquilo que deveria ser na vida dos cristãos, um acidente, né? Uma cilada, ok? E não uma rotina. Exato, né? Exato. O pecado ele é acidental, né? Ele não é uma rotina diária. Eu lembro meu pastor, ele sempre falava lá em Ribeirão Preto, né, o reverendo Luiz Souza Lopes, ele falava sobre o pecado é como uma casca de banana, né? Você escorrega porque você não vê. E se você vê, você não deve escorregar.
problema é que muitas vezes a gente falta gosta, dessa consciência, por falta dessa nossa consciência, outra coisa que eu aprendi dentro do processo de discipulado com Jesus, né? Assim, toda vez que eu erro, que eu peco, eu não vou falar erro, não peco, mas toda vez que eu peco, o pecado tem a ver com a minha como é que eu digo isso? Na verdade, com o meu desejo maior por Deus. Entendeu? O pecado sempre é um desvio, sempre é um engano daquilo que verdadeiramente você quer. O que você realmente quer é um desejo maior por Deus e com Deus. Entendeu? Eu lembro que o senhor falava a palavra rebelião na sala, lembra, pastor? Uma rebelião. Exatamente. E você é iludido, né, com aquilo, né? Então, eu colocaria essas 3 marcas assim, e eu entendo que aí a intensidade, ela vai vir. Sim. Ela vem. Okay? Eu não acredito num discipulado que não seja radical. Eu sei, essa palavra no português ela é muito ruim, né? Radical, sempre dá uma ideia negativa, né? Mas radical, a palavra no original, ela tem a ver com aquele miolinho, né? Da bicicleta, né? Sabe aquela parte da bicicleta que todos os aros se ligam no centro da roda? Essa pecinha aí chama radical. Radical significa você ir para o centro, os raios que vão para o centro. Então, eu não acredito num discipulado que não seja radical. Quanto mais você tiver compreensão da sua identidade, mais intimidade, mais intencionalidade, mais intenso vai ser a sua vida com Jesus, mais radical vai ser. Legal, pastor, o senhor comentou sobre a MPC, como que a MPC marcou sua história, qual é a sua área de atuação hoje, em relação até o seminário mesmo, as aulas, como que o senhor conheceu todo... A MPC, assim, não dá para eu falar da minha vida cristã, de discipulado, sem tirando a MPC. A MPC é todo o contexto disso. Desde a minha conversão, eu me envolvi com a Mocidade para Cristo, e ela tem sido, como eu falei, ela tem sido a minha escola, né? Amigos, contextos, todo o meu treinamento, né, a dinâmica que eu tive, tudo isso veio dentro da MPC. É óbvio que a igreja, né, enquanto denominação, a igreja presbiteriana e tal, tá aí, colabora também, mas veio da MPC. A minha relação com o seminário é um negócio com o pastorado, né, é um negócio interessante também, assim, porque eu não queria ser pastor, né? Eu até brinco que eu sou um pastor em crise, né, porque eu sou um pastor que... É verdade, cara. Eu não tenho dons pastorais, entendeu? Para ser pastor. Eu não tenho, cara. Os meus dons, eles são apostólicos, né? Nesse sentido de para fora, né? De envio. De envio, de capacitar pessoas, né? Então, meus dons são assim, de mestre, né? Como eu faço aí, como passando no seminário. E eu acho que o que me ajuda um pouco na igreja é isso, que eu tenho o dom de mestre, né? Então, como o pessoal gosta do meu ensino, a igreja vai me tolerando, né? Mas não, agora há muito tempo, porque eu não sou. Uma vez uma ovelha minha definiu bem, né? Ela falou assim: o pastor Ricardo, ele não é um pastor assim fofinho, né? Ele não é, sabe, aquele pastor que agasalha a gente, né? Que pega a ovelha, né? Eu não sou mesmo, entendeu? Quer dizer, eu não tenho dons pastorais. Os meus dons são na área de missão, ministeriais, entende? Missão, né? É mais nessa área, assim. O pastor, aí, o senhor acha que o pastor tem que ser fofinho? Não, eu entendo, assim, que o dom pastoral, para o cara ser pastor de igreja, o dom de pastor mesmo, é esse cara que gosta de andar do lado das pessoas, que dá tempo, atenção, entendeu? Eu não sou assim. A minha relação com as pessoas é sempre em torno da missão, entendeu? Então, assim, eu cuido, óbvio, eu cuido das pessoas, mas o meu foco prioritário é a missão. Por isso que eu falo que eu sou característico mais apostólico, assim, entendeu? É sempre nessa questão do, cara, a gente tem que ir, a gente tem que alcançar, a gente tem que fazer, a gente tem que, né? Eu não tenho esses dons, por exemplo, eu sou péssimo de aconselhamento, eu aconselho, mas eu sou muito ruim de aconselhamento, cara. Detesto visita ao hospital,
entendeu? É tudo coisa assim, que o cara que é pastor... É o pastor fofinho. O cara tinha que ter, né, cara? O cara, né? Eu tenho esse jeito de The Rock, entendeu? De lutador, né? Uma vez uma pessoa na minha igreja também falou, nossa, pastor, o pastor parece que está o tempo todo em posição de guerra, né? Sempre pronto para brigar. Queria me criticar, né? Não é uma verdade isso, né? Mas eu entendo, porque o meu jeito é assim, eu sou enérgico no sentido de intenso, entende? Essa é a palavra. Exato, né? Exato. Na questão da missão, entendeu? Né? Então e a gente que tem aula com o senhor, eu dou um testemunho pessoal, a gente está contigo 4 anos já, né, pastor? Desde o primeiro ano, a gente percebe isso, essa intencionalidade, ser intenso e tal. E é aquilo que o senhor falou, é característica sua, né, pastor? É minha. Então, veja, então, se eu não... Como é que eu fui parar no pastorado? Eu não queria ser pastor de igreja, cara, porque o modelo de pastor de igreja que eu tinha era esse aí que eu acabei de escrever. O cara que tá lá na igreja, ele cuida das ovelhas, né, e tem paciência com os crentes, né, o cara tá emburrado lá, ele vai atrás, né, e tal. Eu não tenho paciência nenhuma com essas coisas, mas tudo bem. Mas eu estava envolvido com a Mocidade para Cristo. Eu servia em Ribeirão Preto já na missão, lá na MPC. A gente começou um trabalho da Mocidade para Cristo em Ribeirão, com esse pastor lá que foi para lá, e eu trabalhava, né, com evangelismo lá. Eu trabalhava no banco na época, né, no Centro de Processamento de Dados do Banco Itaú, e nos meus horários fora do trabalho, eram 6 horas, né, que eu trabalhava, fora esse horário eu estava com a missão, eu estava com a MPC, eu estava nas escolas, evangelizando, na rua, né, eu estava fazendo essas coisas aí. E eu queria ser missionário de tempo integral da Mocidade para Cristo. Esse foi, desde que eu li lá o livro da Cruzada Estudantil, assim, eu já fui fisgado, eu já fui chamado por Deus ali. Eu não sabia ainda que eu era chamado, mas eu já era chamado naquele momento, entendeu? Pô, isso aqui começou a ser a razão da minha vida. O karatê começou a perder sentido, entende? Esse negócio do reino, de alcançar pessoas, levar pessoas, né? Começou a ganhar Então eu queria trabalhar com a MPC. E você ser obreiro da Mocidade, porque você não precisa necessariamente ter seminário, entendeu? Você pode ter os treinamentos da MPC, né, e tudo mais, né? Mas eu tenho uma esposa, né, cara? Minha esposa é maravilhosa. E nós tínhamos acabado de casar, né? E ela, muito sabiamente, né, eu falei para ela assim, ó, eu tô trabalhando no banco, mas antes da gente casar, eu falei, né, o negócio é o seguinte, Deus me chamou para o ministério, eu vou ser missionário. Então, se você quer se casar comigo, é isso aí, você vai casar com um missionário. Eu não vou ficar no banco por muito tempo, também não vou continuar com karatê, nessa época eu já tinha até parado com karatê, né, eu vou dedicar minha vida à missão. Ela falou, não, beleza, é isso aí mesmo, tá bom, casamos. Aí eu resolvi que, eu vou começar os processos para eu estar trabalhando tempo integral com a MPC. Aí ela chegou para mim e falou assim, mas você não vai estudar? Eu falei para ela, mas eu já fiz o treinamento da MPC, na época tinha 2 treinamentos, o básico e o avançado. Eu falei, eu já fiz o básico, já fiz o avançado, já estou preparado já, o treinamento era uma semana. Já estou pronto. Eu sempre, desde que eu me converti, que eu li a Bíblia lá toda, né, Deus, isso é outra coisa que Deus me deu, assim, ele me deu uma paixão por ler, entendeu? E então eu sou meio autodidata, então eu lia muito, já nessa época, eu lia livro de teologia, eu lia de tudo, né, tudo que eu podia ler, eu lia. Então, filosofia, sabe aquela coleção Os Pensadores? Sim. Eu li toda aquela coleção, cara. Que é isso? Li toda aquela coleção, antes de ir pro seminário, ela inteirinha, Os Pensadores. Então era assim, eu lia e tal. Aí eu falei para ela, eu não preciso estudar, eu quero trabalhar, servir. Ela falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse pastor, você ia pro seminário? Você acha que você tinha que ir pro seminário? Eu falei, eu acho que sim. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu tinha que me preparar melhor, né, para ensinar a Bíblia para as pessoas da igreja, pregar. Aí ela me laçou, né, velho? Ela falou, aí por que você acha que para ensinar a Bíblia para as pessoas que não são da igreja você não precisa? Ai, nossa.
falei, pô, é verdade, né? Por que eu preciso de mais para ensinar a Bíblia para as pessoas da igreja e não preciso para ensinar a Bíblia para as pessoas da igreja? Eu falei, não, você tem razão, meu. Então aí eu falei para ele, bom, beleza, eu vou conversar com o reverendo Wilson, vou ver para fazer o seminário. Eu falei, mas eu vou fazer o seminário num lugar que tenha trabalho da MPC, porque eu não vou deixar trabalhar com a MPC. É por isso que eu fui para o JMC. Eu não fui. Essa é uma pergunta que ronda a nossa sala. Ricardo Costa, JMC. Pois é. Eu fui para Campinas, óbvio, eu gostei muito mais de Campinas e tudo mais, mas Campinas não tinha o trabalho da MPC, cara. E como eu ia fazer seminário, eu não ia ter condição de implantar o trabalho, eu tinha que ir para um lugar que já tivesse o trabalho. Aí eu fui conhecer o seminário em São Paulo. O seminário em São Paulo, né, mais conservador, que não era tão chato como é hoje, né, mas era mais conservador também. E aí eu falei, bom, mas eu vou fazer aqui mesmo. Lá o curso era só noturno, em São Paulo, né? Era de 5 anos e era à noite. E tinha o trabalho da MPC. Eu falei, é para São Paulo mesmo que eu vou. Aí eu fui para São Paulo, fazendo o curso, comecei o seminário, comecei a trabalhar com a MPC lá como voluntário primeiro, trabalhei 6 meses como voluntário, depois fiquei contratado como obreiro de tempo integral. Foi o único período, na verdade, que eu trabalhei como tempo integral na MPC. Eu sempre fui voluntário, meu trabalho sempre foi voluntário. Eu sempre fui sustentado por outros recursos e servia na missão. E aí, nesse período, eu comecei a estudar. No meu primeiro ano, eu conheci o Agreste. O Agreste, ele tinha se formado, ele tinha uns 2 anos de formado no SPS, e ele foi convidado para dar aula lá no JMC de Sociologia. Então eu conheci o Agreste quando eu estava no meu primeiro ano de seminário, e ele estava no primeiro ano de seminário também, só como professor. Aí eu o conheci, e ele falava, né? Ele estava em Pirituba, né, e tal, e ele falava muito de um tal de Bosman, Carlos Bosman, né? Carlos Bosman, né? E que tinha influenciado ele. Como ele dava aula de sociologia, ele não falava muito da parte de teologia, né? Da igreja, né? E tudo mais. Era esse lance mais da sociologia. Mas por causa do meu trabalho com a Mocidade para Cristo, ele tinha trabalhado com a ABU, com Vencedores, a gente acabou se aproximando, ficando amigo, e ele começou a me convidar para ir falar, né, de vez em quando lá em Pirituba, para a galera dele lá, para os jovens e tal, né, por causa do trabalho da Mocidade para Cristo. E isso foi estreitando meu relacionamento com o Agreste. Aí no segundo ano do seminário, no primeiro semestre do segundo ano, teve um encontro promovido pela SET. A SET era uma organização que trabalhava com seminaristas na época, da CEPAL. Eles fizeram um encontro e trouxeram o Bosman. O Bosman estava nos Estados Unidos fazendo o mestrado dele. Nos Estados Unidos, não, em Amsterdã, na Holanda, fazendo o mestrado dele, e eles trouxeram o Bosman para ele falar nesse encontro da SET. E aí o Agreste me convidou e eu fui. E aí eu conheci o Bosman. No encontro com o Bosman, o tema do encontro era esse aqui, ó, nunca mais esqueço: igreja, 2 pontos, culto ou missão? Interrogação. Aí eu tive o meu primeiro contato com a teologia missional, que hoje a gente chama de teologia missional, né? O Bosman apresentou uma visão de igreja como o povo de Deus em missão no mundo, que eu nunca tinha escutado, nunca tinha ouvido. Eu falei, cara, isso faz sentido ser igreja. E ele apresentou a figura do pastor como um missionário de Deus na igreja para capacitar o povo de Deus para a vida de missão. Eu falei, esse tipo de pastor eu gostaria de ser. Entende? Então, a minha guinada para o ministério pastoral, ela começa a acontecer no meu segundo ano de seminário, quando eu conheço o Bosman. Mas ainda assim, a minha ideia era continuar trabalhando com a MPC e não ser pastor. Mas aí foi passando o tempo, eu comecei a ler algumas coisas que o Bosman tinha, alguns autores que o Bosman tinha citado, isso foi se fortalecendo cada vez mais para mim, né? E eu comecei a perceber assim, que a igreja local, ela tinha uma base que viabilizaria um processo de discipulado missional. Hoje eu uso essa palavra missional, né? Na época não era assim, né? Mais intenso, certo? Mais consistente do que a MPC.
E aí eu resolvi, quando eu estava no meu 4º ano, indo do 3º para o 4º ano, eu resolvi que eu queria ter uma experiência, porque nesses anos todos eu não trabalhei com igreja, eu só trabalhei com a Mocidade para Cristo. Então eu resolvi que eu precisava ter uma experiência com igreja. E aí, através do Agreste também, eu tinha muita curiosidade de conhecer o trabalho lá em Camboriú, né, no sul, que tinha sido feito pelo Bosman, porque eu tinha conhecido o Bosman. Aí, através do Agreste, eu consegui... Eu fui uma vez para o sul com o Agreste, porque ele foi falar lá no trabalho de aniversário da igreja. Lá eu conheci o Cá, que é o nosso diretor, né? E eu e o Cá criamos uma afinidade, assim, muito grande, de cara, assim. Aí ele me convidou, né? Ele falou, que seminário você está fazendo? Eu falei, estou indo para o 4º ano. Ele falou, você não quer vir trabalhar aí nas férias? Passar as férias aqui de janeiro, trabalhando com a gente aqui? Aí era o contexto do Bosman, né, cara? Tudo que eu ouvi ele falar de discipulado, né? Eu falei, nossa, que oportunidade. Aí eu fui. E aí eu dei essa guinada, entendeu? Quando eu terminei o 4º ano, a MPC me convidou para ser diretor da MPC em São Paulo, mas eu tinha um convite para ir para Camboriú para participar lá da dinâmica, né, do projeto de igrejas discipuladoras que o Bosman tinha formado lá. E aí eu fiz a escolha de ir para Camboriú. Nesse período eu me desliguei então da MPC, e como eu falei, eu sempre servi no MPC. Então quando eu fui para o Sul, eu pastoreei lá, plantei igreja, mas ao mesmo tempo eu comecei o trabalho da MPC em Florianópolis, comecei o trabalho da MPC ali em Itajaí, né? Então comecei o trabalho da MPC ali no Sul, que durou um tempo, depois morreu, depois reativou mais tarde. Então, assim, a minha história toda de vida, de discipulado, passa junto com a MPC. Aí de lá eu voltei para Rio Claro, sempre trabalhando com a MPC. Quando eu voltei, aí o pessoal, mesmo eu pastoreando, o pessoal me convidou para assumir a regional, né, do estado de São Paulo. Aí eu entrei na esfera nacional, né, da MPC. Eu comecei em 2004, para encurtar a história aqui, para não ficar muito grande. Em 2004 eu fui convidado, então, para assumir o departamento de treinamento de líderes, que é onde eu estou até hoje, né? Eu sou diretor de treinamento de liderança. Que legal. Né? Que tem tudo a ver com o meu chamado e com meus dons, né? Legal, pastor. Você tá curtindo bastante? Ricardo Costa com a gente aqui, daqui a pouco a gente volta. Valeu! Estamos de volta aqui com o nosso karateca, pastor Ricardo Costa, muito obrigado. Pastor, eu quero trazer uma pergunta falando um pouquinho sobre o seu livro. O pastor é escritor também, e ele tem um livro chamado Plataforma do Reino. É isso mesmo, né, pastor? E isso. Nesse livro, pastor, você analisa e conversa sobre essa questão do reino de Jesus. E eu queria fazer uma pergunta: como trazer essa visão do reino em nossas igrejas, nem nossas realidades? Porque parece que o reino está muito distante, parece que o reino não veio, parece que o reino, para falar a verdade, não existe. Então, como que o senhor lida com essa ideia do reino de Jesus hoje? Qual é a sua visão, pastor? Esse é o meu 4º livro, né? E ele é fruto dos meus 20 últimos anos de ministério. Em 2000 eu li um livro que eu sempre tive um pouco dessa noção do reino de Deus, desde lá também daquele primeiro discipulado que eu falei, porque lá nós lemos o livro do Juan Carlos Ortiz chamado O Discípulo, e no primeiro capítulo ele fala sobre o evangelho dos santos evangélicos e o evangelho do reino. Então foi o primeiro contato que eu tive com essa noção de reino de Deus, foi ali, através daquele livro. Então eu sempre falei o evangelho do reino, mas eu não entendia muito bem o que eu estava falando, não. Mas eu entendi o que tinha a ver com esse negócio do evangelho do reino, né? E a Bíblia também, Jesus e tal. Mas em 1990, nós estamos em 2020, né? Isso.
Em 2000. Em 2000, assim, porque eu tinha essa noção lá do Ortiz, eu sempre falei do reino, do evangelho do reino, mas eu não entendia muito bem o que eu estava falando, né? Embora eu já tivesse ido atrás, eu tinha lido o livro do George Led, né, sobre a teologia do reino, né, e tal. Então eu falava muito sobre esse negócio da teologia do reino, né, o evangelho do reino, mas eu de fato não entendia a força disso. E em 2000 eu li um livro chamado Conspiração Divina, do Dallas Willard. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que esse livro ele é um divisor de águas na minha vida, né? Porque nesse livro o Dallas Willard me ajudou a entender essa realidade do reino de Deus aqui, né? Que Jesus trouxe o reino e o reino de Deus está aqui, e que a gente é chamado para viver a realidade do reino de Deus. Então, a partir daí, tendo entendido isso, eu fui de novo para os evangelhos, eu comecei a reler os evangelhos nesse enfoque do reino. Depois eu li o Novo Testamento todo nesse enfoque do reino. Depois eu fui para o Antigo Testamento e li todo o Antigo Testamento de novo, procurando essa questão do reino. Eu voltei a ler o livro do Dallas, do George Led, e aí fui atrás de alguns outros livros que estavam relacionados a essa questão aí do reino de Deus. E a questão é a seguinte: o reino de Deus é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho é boa notícia. A boa notícia é a boa notícia do reino. Que notícia é essa que Jesus dava? O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Esse é o evangelho. Se a gente não prega isso, a gente não está pregando o evangelho. O evangelho da salvação. Não existe essa história de evangelho de salvação. O evangelho da salvação a salvação é uma realidade do reino. A salvação é uma realidade do reino de Deus. Se você está no reino, você está salvo. Se você não está no reino, você não está salvo. E a gente foi condicionado muito a pensar no evangelho como essa obra de Jesus para nos salvar do inferno, para nos levar para o céu. Mas veja a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é: o reino de Deus foi aproximado de vocês. Arrependam-se e creiam no evangelho. Essa é a mensagem do reino. Ok? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um ambiente. Okay? O reino de Deus é o ambiente de governo de Deus. Então, quando você tem a manifestação do governo, você tem um reino. Por isso, o reino de Deus, a expressão máxima do reino de Deus é o céu. Ok? Por quê? Porque no céu, o governo de Deus ele é reconhecido, ele é acolhido plenamente. Né? Por isso Jesus ensina a gente a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, quando ele fala ele ensina a gente a orar: venha o teu reino, não é porque o reino não está aqui. O reino está porque Jesus estava aqui. Ele tinha trazido o reino. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando que ele quer mais da realidade do reconhecimento ativo do governo de Deus nas nossas vidas aqui, nesse ambiente da presente Aramá, entendeu? Então, aqui não vai dar para eu dar uma aula sobre teologia do reino, né? Pouco tempo, entendeu? Mas a gente precisa entender isso. Olha, Paulo fala assim, Colossenses capítulo 1, verso 14, 3:14. Ele fala assim: ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então veja, por que eu tenho a redenção? Por que eu tenho o perdão dos pecados? Porque eu fui transferido do reino de Satanás para o reino de Deus. Ou seja, eu fui transferido do ambiente da rebelião para o ambiente do reino, o ambiente do governo do reino. Entende? O reino de Deus, então, ele tem a ver com esse ele começa a acontecer aqui, né? Na minha vida, na vida de pessoas. Jesus diz assim: o reino de Deus, você não fala o reino de Deus está ali, está lá, está lá. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, por quê? Porque o reino é esse ambiente de influência do governo, o reconhecimento do governo de Deus na minha vida e a extensão desse governo sobre a vida humana.
A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que Jesus chama de mistério do reino, né, é que quando o Antigo Testamento fala do reino, a sensação que a gente tem é que o reino de Deus chegaria e com a chegada do reino toda a era má acabaria. Mas o que Deus faz é, ele pega o reino dele e ele infiltra o reino dele dentro dessa presente era má, iniciando o fim dessa presente era má, dando início ao fim da presente era má. Mas esse fim ainda vai chegar na sua culminação. Então, hoje a gente vive dentro do ambiente do reino, na presença do reino que está aqui, destruindo as realidades dessa presente era má, à medida que nós, como povo de Deus, povo do reino, a gente reconhece o governo de Deus e a gente exerce o governo de Deus nas mais diversas áreas da vida da gente, ok? E aí, como é que é isso? Aí tem que olhar para os evangelhos, porque a vida de Jesus é a expressão de como o reino acontece aqui, né? Então, Jesus me mostra como é que a vida do reino acontece aqui através da vida dele. Então, tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus faz nos evangelhos é um testemunho de como é viver a realidade do reino de Deus aqui. Então, veja, viver a realidade do reino de Deus aqui implica em conflito, né? Implica em experiência com Deus, a presença dele, o amor dele, a generosidade dele, a graça dele, a misericórdia dele, a salvação dele, mas em um mundo em conflito. Então, implica em você ter conflito com a enfermidade, em você ter conflito com demônios, em você ter conflito com a maldade, implica em você ser perseguido, implica... Por quê? Porque você está vivendo as realidades do reino de Deus inseridos dentro dessa presente era má. Na teologia bíblica, a gente chama isso de já e ainda não. Então o reino já chegou, mas ele não se manifestou na sua totalidade. Ele ainda vai se manifestar na sua totalidade. Okay? Então, eu não sei se foi suficiente, né? É um assunto, sim. Um assunto denso, mas essa é a perspectiva. Para mim, assim, a grande falha que a gente tem na igreja é essa. Eu concordo plenamente com você. A gente não entende o reino de Deus, a gente não vive a realidade do reino de Deus como a gente deveria viver. Então, o que a igreja faz na maioria das vezes? Ou ela joga o reino de Deus para o passado, né, falando, era a presença lá de Jesus, o reino veio com Jesus, aconteceu, Jesus foi para o céu e agora a gente está esperando ele voltar para o reino. Ou ela joga o reino de Deus para o futuro, que é alguma coisa que vai acontecer no milênio. Mas Jesus diz assim, o reino de Deus chegou. E quando ele foi assunto aos céus, ele não levou o reino de volta. Ele nos ensinou a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Okay? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a gente ver a vontade de Deus, como ela é feita no céu, se manifestando na terra. Certo? O reino, a misericórdia, a generosidade, o amor, a cura, a libertação, todas essas realidades. No céu não tem enfermidade, por isso eu oro por enfermos na terra. No céu não tem desigualdade, por isso eu luto por igualdade na terra. No céu não tem espíritos malignos, por isso eu expulso demônios aqui. Entende? No céu tem adoração, por isso a igreja deveria ser uma comunidade de intensa adoração. Adoração, de novo, né? A palavra intensa, né? Intensa, radical. Deveria ser. Não era para ser o culto não é para ser um cansativo para a gente, é para ser celebrativo. Tá? Por quê? Porque no céu tem a adoração 24 horas. E isso tem no céu, então tem que entende? Então, as realidades que estão no céu. Essa é a missão da igreja, pegar as realidades que estão nos céus e, como agente do reino, manifestar essas realidades aqui na terra. Quanto mais cristão, quanto mais igrejas, mais realidade do céu na terra. Seria isso, né, pastor? Deveria ser. O problema é que a igreja, se ela não compreende a realidade do reino, ela não é uma porta do reino aqui. Entendeu? Ela deveria ser exatamente isso. Por isso que Jesus fala assim, ide fazer discípulos de todas as nações. Por quê? À medida que os discípulos se espalham, você leva a realidade do céu para a terra a todas as nações. Isso que Jesus manda é a ordem que Deus deu a Adão no jardim. Crescer e multiplicar e encher a terra.
Por que a gente tem que crescer e multiplicar e encher a terra? Porque nós carregamos o reino de Deus em nós. A glória de Deus estava em nós, na humanidade. À medida que a gente cresce, enche a terra, a gente espalha a glória de Deus por toda a terra. Houve a queda, a gente perdeu a glória. A gente cresceu, espalhou por toda a terra, mas levou o pecado, não a glória. Quando eu me arrependo, eu sou perdoado, eu volto a ter a glória de Deus em mim, a presença do reino está em mim. À medida que eu vou por todo mundo, eu vou fazendo e vai se multiplicando discípulos, mais e mais da manifestação do céu vai se mostrando na terra através da multiplicidade desses discípulos, entende? Sim. Como que o Senhor cultivou essa perspectiva, ou talvez a realidade do reino na sua família, pastor? Com seus filhos, esposa, atitudes práticas do reino, da realidade do reino. Então, isso aí é o que eu falei. Quem me ensinou, quem me abriu os olhos para isso foi o livro do Dallas Willard. Foi entender. O Dallas Willard, nesse livro, ele diz assim, ó, Jesus, ele não veio meramente te salvar para levar para o céu. Ele veio mostrar como deve ser a vida do céu na terra. Uau. Então, através da vida dele, nós aprendemos como a humanidade deveria ser. Jesus é a humanidade perfeita. Então, ele mostra no livro dele assim, quando Jesus ensina você, quando Jesus diz, batei e abri-se, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos. Ele não está te ensinando só a fazer isso com Deus, ele está te ensinando você viver a sua vida assim. Então, se você precisa de alguma coisa, pede para a pessoa, entende? Então, eu comecei a ver a dinâmica da vida de Jesus não como algo que era um exemplo para mim, mas como a vida que eu deveria viver. Aí tem outros autores que vão me influenciar mais tarde, né? E o meu próprio estudo também, né? Por exemplo, uma coisa que foi ficando cada vez mais clara para mim é que a vida do Espírito Santo em mim traz a vida da ressurreição de Jesus para dentro de mim. Então, a vida de Jesus ressurreta está em mim. Logo, eu tenho poder em mim para viver a minha vida exatamente do jeito que Jesus viveu a vida dele, tirando o fato que só ele pode. O resto também fazer. E não só posso fazer, como devo fazer. Então, ficou muito prático para mim, entendeu? O meu desafio, e aí desde então, por isso que eu falei, a partir da plataforma do reino, é fruto desses 20 anos, né? Porque aí, desde que li esse livro, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que viver isso. Eu tenho que começar a viver isso. Eu tenho que ler isso na Bíblia, e aquilo que eu estou lendo na Bíblia, eu tenho que ver acontecer na minha vida. Entende? Então, eu comecei a agir assim, a viver assim. E esse é foi meu melhor discipulado dentro da minha família. Entende? Porque a minha esposa é uma só carne comigo. Ela falou, amor, o negócio é esse aqui. Os nossos filhos, a gente nunca pressionou com religião, com nada disso. A gente vivia intensamente essa vida do reino, entende? Essas práticas do reino. E a gente deixava eles verem. Né? A gente deixava eles verem isso. Eles cresceram vendo isso. Eles cresceram vendo a gente sendo intenso na missão, sendo hospitaleiro com pessoas que chegavam na nossa casa, fazendo a opção de ter uma vida simples. Até hoje, por exemplo, eu não tenho casa própria, nem nada disso, porque os recursos que a gente tem, a gente usa direto para abençoar a vida de pessoas, para servir pessoas. Eu não tenho dinheiro no banco, eu não tenho caderneta de poupança, entendeu? Eu tenho um seguro, porque se eu morrer, minha esposa não ficaria do navio, mas eu não guardo dinheiro. Eu invisto tudo na vida das pessoas, no reino. Uma vez a minha sogra veio aqui e falou assim, olha, se vocês não recebessem tanta pessoa na casa de vocês, vocês já tinham uma casa própria. É verdade, porque assim, a gente gasta muito com o reino, entendeu? Então, os meninos cresceram vendo isso, né? Eles cresceram vendo a gente falar de coisas e fazer as coisas que a gente falava. Eles me viam direto eu falando sobre a autoridade de Jesus para expulsar demônio, e me viam expulsando demônio, sobre Jesus curar, e me viam orando por pessoas sendo curadas. E aí, hoje eu tenho assim, o meu teto com Deus é o chão deles. Eles vão muito mais além do que eu, né, os meus filhos, graças a Deus.
Eles entenderam o negócio. Pelo jeito, a minha netinha vai mais longe ainda. Porque eles entenderam. Mas, assim, a maneira de eu transferir, eu entendo, cara, que a maneira da gente transferir o reino é prático, entendeu? Não é teórico. Não adianta a gente ficar estudando sobre... A gente tem que estudar também, você tem que ler, né? Sobre teologia do reino e tal. Mas o desafio não é ficar discutindo a teologia do reino, entendeu? O desafio é você viver, né, a teologia do reino. Então, quando eu escrevi, nessa jornada dos 20 anos aí que eu estou falando para você, também aconteceu aquilo que eu já mencionei atrás aqui. Muitas vezes, assim, eu fui intenso atrás disso, mas aí dava umas fases, assim, que eu parava, entendeu? Porque a igreja não respondia, né? O pessoal, aí eu falava, gente, eu devo estar errado, não é possível, só eu estou falando esse negócio, né? Não deve ser assim e tal. Então eu dava aquela diminuída no ritmo, entendia? Mas, de novo, o Espírito Santo vinha e ele me levava a conhecer pessoas, a ter contato com pessoas, e o fogo acendia de novo no meu coração, e eu começava tudo outra vez, né? Mas aí desacelerava, e acelerava e desacelerava. Quando eu escrevi Plataforma do Reino, em 2016, eu falo isso na introdução do livro, em 2016, aí eu não sei quantos aqui entendem isso, acreditam nisso assim, ok? Como eu falei, eu li o livro e eu acredito que é exatamente igual a tudo aquilo que está escrito aqui. Então, eu acredito em anjo, eu acredito em visão, eu acredito em todos os dons, ok? E eu tive uma visão em 2016. Não foi sonho, não. Foi uma visão aberta mesmo, sabe assim? Né? Eu estava no meu escritório, estava orando e de repente eu me vi dentro do meu carro numa estrada. E eu estava dirigindo. E eu sabia, eu não via, mas eu sabia que Jesus estava dentro do carro comigo. Jesus, em pessoa, certo? Não o Espírito Santo que representa Jesus em mim, a pessoa de Jesus. Aquele que João vê lá em Apocalipse 1 lá. Eu sabia que ele estava no carro, eu não via ele, mas eu sentia, sabe quando você sente que tem alguém sentado do seu lado? Uhum. E eu ia numa autoestrada, cara, e tinha uma rotatória. E essa rotatória, eu ia me aproximando dela, e aí eu ouvi Jesus falando comigo assim, ó, esse aí é o seu último retorno. Se você não pegar, não tem mais volta. E eu continuei dirigindo, e a rotatória foi ficando assim à minha direita, e eu fui passando dela. E Jesus falou de novo, ele falou, ó, eu já disse, é o último retorno, se você não pegar, não tem mais volta. Aí eu falei para ele, não, mas eu não quero ter mais volta. E pá, né? A visão acabou. Uau. Eu estava num tempo assim, eu estava orando, e eu estava orando e falando, e né, pedindo a Deus mais intimidade, a questão da, né, que eu queria cimentar uma adensada glória dele, né, um avanço, né, no reino, nas manifestações do reino e tudo mais. E eu entendi que essa visão tinha a ver com isso, entendeu? Tinha a ver assim, ó, se você vai por aí, então é tudo ou nada, você não vai ter mais volta. E eu compreendi que isso tinha a ver com eu ser mais intencional ainda em algumas coisas que eu fazia, mas eu fazia assim, de vez em quando, né? Como, por exemplo, orar por pessoas enfermas. E então, a partir dessa visão, eu falei, cara, eu vou fazer isso sempre, toda vez. Jesus fazia isso o tempo todo, eu vou fazer isso o tempo todo. Jesus falava com as pessoas o tempo todo, eu vou falar com as pessoas o tempo todo, né? Então, de 2016 para cá, isso ficou mais intenso ainda, essa realidade da consciência de que eu estou vivendo, carregando o reino de Deus comigo. Aonde Jesus chegava, o reino chegava. Então, o Espírito de Deus vive em mim, porque o Espírito de Deus está em mim, o reino de Deus está em mim. Então, aonde eu chego, o reino chega. E quando Jesus chegava num lugar e o reino chegava, as coisas aconteciam, entendeu? Então, quando eu chego num lugar, as coisas têm que acontecer. Não é tem porque Deus é obrigado, tem no sentido de que é isso que acontece, né? Porque o reino de Deus, ele avança contra as portas do inferno. A igreja que a luz avança, chegou, né, pastor? A luz chegou, né? Exato. E aí eu comecei a ser mais, eu já era intencional, aí eu fiquei mais intencional ainda, aí eu fiquei desse jeito doido que ultimamente eu sou, né, que o pessoal assim, eu vejo, pastor, opa, tem
Muito Tem uma bom. pessoa doente ali mancando, deixa ele lá, né, e tal. Ei, tudo bem, o que você tem? Por que você tá mancando? Não, velho. Cara, ó, se eu orar por você, você vai ser curado, você vai parar de se mancar. Posso orar por você? E aí não parou mais, né, pastor? Não parou mais. Aí é o desafio. E esse não tem mais volta, eu entendo que, sei lá, eu acho que em algum momento nessa minha jornada, eu espero que não, mas eu acho que talvez em algum momento eu acabe tendo alguma dificuldade com a nossa estrutura, com a nossa igreja, e eu tenho que fazer a escolha de não voltar. Pastor, eu quero agradecer de coração mesmo a sua participação no Homecast. Foi uma bênção para mim, para o meu coração. O Senhor tem sido uma bênção na minha vida, na minha família também. A Ju amava suas aulas, né, no primeiro ano, quando a gente estava presencial. E eu queria que o senhor falasse assim, uma última palavra para a galera que está vendo aí, para a galera que é discípula de Jesus, mas que levou um chacoalhão talvez, ou para quem também está vendo e fala, cara, o que é isso? O que é ser discípulo? Eu quero saber mais. Joia. Tá, vou te dar uma última palavra. Ser um seguidor de Jesus é, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ter a vida ressurreta de Jesus vivendo dentro de você. Porque a vida de Jesus está vivendo dentro de você, você pensa como Ele, você fala como Ele e você faz aquilo que Ele faz. Não tem a ver com o seu desempenho, tem a ver com o que Jesus falou de rios de água viva fluírem de dentro de nós. Então, se você não tiver medo de deixar o Espírito fluir de você, é isso que vai acontecer. Se você entender a sua identidade como filho amado de Deus, se você colocar como prioridade na sua vida o encontro com o Pai todos os dias, crescer em intimidade com Ele, querer experimentar a presença da glória dele, a consequência disso é que Ele vai ver, vem comigo, na intencionalidade, você vai na maior, que aí vai ser o maior tranquilo. Você vai ver que, como consequência disso, você vai amar mais a sua esposa, porque o que vai fluir de você, se você é casado, é o amor de Jesus que está em você por ela, ok? Você vai ser mais livre das pessoas, você não vai ficar preocupado se a pessoa está te julgando, se ela não está te julgando, você vai perdoar com muito mais facilidade, porque você não tem que carregar a culpa do outro sobre você, okay? O peso do outro sobre você. Então, o discipulado não é uma segunda etapa da vida da gente. O discipulado é a essência da vida da gente. O discipulado é o Espírito Santo vivendo em nós, moldando a nossa vida, na vida de Jesus que está na gente, ok? E eu garanto para você, cara, não há nada mais maluco do que isso. É muito power, é muito bom, é muito, muito, muito doido, muito doido. Eu não troco isso por nada. Vocês acabaram de ouvir um maluco por Jesus, Ricardo Costa. O Instagram dele é Ricardo Costa 1966. Aí lá você consegue ver um monte de assunto massa também. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, o seu ministério. A gente tá junto nessa, no final do seminário aí também. Você que curtiu, curte aí, ative o sininho, IPJA no YouTube, Instagram também. Tamo junto. Mais um Homecast para você, para toda a sua família. Valeu, gente. Até mais.